Saudações, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar das funções da linguagem. Todos os dias nós utilizamos a linguagem quando pretendemos nos comunicar com alguém, não é isso? Então, por isso é muito importante que nós conheçamos as diversas funções que ela pode exercer. Durante um processo de comunicação, a linguagem empregada pode exercer diversas funções, como expressar emoções, influenciar comportamentos ou provocar reações, informar, explicar, estabelecer contato, incitar a imaginação criativa e muito mais. Tudo isso vai depender da intenção que a pessoa que está transmitindo uma determinada mensagem tem. Quando um processo de comunicação ocorre, nós temos presentes 6 elementos, que é o que nós conhecemos como elementos da comunicação. Nós temos aqui o emissor que é quem envia a mensagem, que já é um outro elemento da comunicação. Aqui nós temos o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Essa mensagem está ligada a outros 3 elementos. Quais são eles? O canal, por onde ela é transmitida, o código utilizado para que essa mensagem seja enviada para o seu receptor, e essa mensagem também está dentro de um contexto, ok? Esses são os 6 elementos da comunicação que estão presentes toda vez que ocorre um processo de comunicação. Sem um deles, pode ser que aquela mensagem, aquela comunicação, aquele processo até seja estabelecido, porém com alguma falha. E apesar de nós termos esses 6 elementos todos juntos, toda vez que a comunicação está acontecendo, vale lembrar que um deles se destaca mais do que os outros. Quando isso ocorre, nós conseguimos definir qual é a função da linguagem predominante em uma determinada situação. Tá bom? Vou repetir. Toda vez que a comunicação ocorre, nós temos esses 6 elementos presentes. Porém, um deles, quando se destaca em relação aos demais, define qual é a função da linguagem predominante naquele contexto, naquela situação. Para cada um desses elementos, nós temos uma função da linguagem específica. Vamos ver quais são eles. Quando o emissor é o elemento que se destaca, nós temos a função da linguagem emotiva. Por que emotiva? Porque é aquela linguagem que permite que o emissor demonstre as suas emoções, que ele se expresse. É um texto em que ele vai contar como foi o seu dia, o que ele está sentindo naquele momento, alguma dificuldade que ele está vivenciando. Quando o elemento que se destaca é o receptor, daí nós temos a função da linguagem conativa, também chamada de função apelativa. Essa função aqui é aquela que tem como intenção fazer com que o receptor adote um determinado comportamento ou que ele tome algum tipo de atitude, influenciado por aquela mensagem que ele está recebendo. E aqui eu já tinha esquecido de dizer que a função emotiva, ela também pode ser chamada de função expressiva. Justamente porque através dela o emissor pode se expressar. Quando o elemento em destaque é a própria mensagem, então nós temos a função poética, que é quando a intenção do emissor da mensagem é focar principalmente na sua estrutura, na sua estética, é a forma como ele escreve, a forma como tudo está sendo expresso naquele texto. É quando é um texto que não se importa muito em seguir normas, né? É quando é um texto que transmite mais uma ideia de liberdade, ok? Às vezes é até difícil entender um determinado texto, porque ele não está tão interessado em que o receptor o compreenda, mas em transmitir uma mensagem de forma bem original. Daqui a pouco nós vamos ver exemplos para entender melhor. Agora, quando o elemento em destaque é o contexto, então agora nós estamos na função da linguagem referencial. A função referencial é aquela que tem como foco principal transmitir
uma ideia, transmitir uma informação, transmitir conceitos, né? É o contexto, o assunto é o mais importante para aquele processo que está em execução. É o caso de um texto que pretende apenas dizer, por exemplo, numa notícia, o que aconteceu, como foi que aconteceu, quando foi que aconteceu, quem foram os envolvidos, enfim. Já quando o elemento em destaque é o canal, nós temos a função fática. É aquela função que pretende apenas estabelecer contato, seja ele iniciando uma conversação, seja ele testando o canal para ver se está funcionando, para ver se é possível estabelecer comunicação ali naquele momento. Pode ser também encerrando, né? Um exemplo bastante conhecido para esse caso são as ligações telefônicas, nas quais, ao iniciar uma chamada, a pessoa diz alô. Aquele simples alô tem como intenção estabelecer contato com a pessoa que está do outro lado da linha. É como se fosse testando aquele canal de comunicação para ver se está tudo bem e se a conversa já pode ser iniciada. E por último, quando o elemento que se destaca é o código, nós temos a função metalinguística. Na função metalinguística, nós temos um código que é utilizado para falar sobre ele mesmo, um código abordando o próprio código. As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto, tá bom? Por quê? Porque, como eu disse antes, toda vez que ocorre comunicação, nós temos não apenas um elemento da comunicação, mas 6, sendo que cada um deles promove uma determinada função da linguagem. Se nós temos 6 elementos envolvidos, automaticamente nós temos 6 funções da linguagem presentes. Ou não, né? Isso pode ser que ocorra ou não. Embora uma delas acabe predominando, uma dessas funções, elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. O importante é saber qual a função predominante no texto para então defini-la. E para a gente saber identificar qual é a função que está predominando em um determinado texto, vamos agora observar as suas principais características. E nós começamos com a função conativa, que, como eu também já falei, pode ser chamada de apelativa. Qual é a principal característica dessa função? A presença de verbos no imperativo. Verbos no imperativo que transmite a ideia de ordem ou de um pedido, né? Já que a função conativa pretende influenciar o leitor, então ela vai utilizar palavras que transmitam uma mensagem direta para cima dele, né? Porque ela deseja convencer, mudar o seu comportamento. Essa função tem uma presença predominante em textos de publicidade e propaganda. Observemos essa imagem, que é uma propaganda da Coca-Cola. Beba Coca-Cola bem gelada. Aí nós temos aqui o verbo beber no modo imperativo, né? Beba, estabelecendo uma espécie de ordem. Esse verbo foi empregado como forma de tentar influenciar o receptor a adotar esse comportamento, que é beber a Coca-Cola. Além disso, nós observamos também essa expressão logo mais abaixo, bem gelada, que também serve como uma qualidade do produto que está sendo abordado na imagem, o que convida também o receptor a experimentar, a conhecer esse produto. Mais um exemplo: doe vida, seja doador de órgãos. Um doador pode salvar mais de 8 vidas. Aqui, mais uma vez, nós temos um verbo no modo imperativo, o verbo ser, seja doador de órgãos, o que configura, mais uma vez, função apelativa ou função conativa, convidando o receptor a adotar um gesto, né? Uma certa atitude, um comportamento. Tá com raiva do namorado? Morde aqui. Então agora o verbo morder também no imperativo. Morde aqui. Um convite também a experimentar o produto em questão, né? Agora vamos observar as principais características da função referencial.
que, como você está vendo nessa tela, também é chamada de função denotativa. E aqui nós podemos até estabelecer conexão com os tipos de linguagem, né? Os sentidos da linguagem, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Eu também já tenho um vídeo que você pode assistir, tá certo? O link está aparecendo aí na parte de cima da tela. A função denotativa ou função referencial é aquela que utiliza uma linguagem bem direta, porque o objetivo dela é traduzir a realidade tal como ela é, com objetividade. Então ela necessita transmitir uma mensagem precisa, com clareza, que deixe bem nítido o que ela deseja transmitir para o receptor. É uma linguagem que não pode permitir duplo sentido, por exemplo, né? Porque aí já não estaria mais sendo uma linguagem objetiva. Essa função tem uma presença predominante em textos informativos, jornalísticos, textos didáticos, científicos, mapas, gráficos, legendas, recursos representativos e qualquer outro gênero que tenha como objetivo transmitir uma informação objetiva e direta. Aqui nós temos exemplos de textos que têm como função predominante a função referencial, uma vez que ela pretende transmitir informações sem subjetividade, né? Sem duplo sentido, sem muitas conotações, que seriam as diversas possibilidades de interpretação. Aqui nós temos mais um exemplo, né, de uma imagem, um gráfico, no qual as legendas deixam bem claro que tipo de bioma está sendo representado de acordo com as suas respectivas cores. E agora, as principais características da função emotiva ou expressiva. Ela é centralizada no emissor, nela prevalece a primeira pessoa do singular, que é o eu. Eu que sou o emissor. Eu estou centrando a minha mensagem em mim mesmo, transmitindo os meus sentimentos. Aqui há a presença comum de pontos de exclamação, interjeições, reticências e a expressão de estados de alma do emissor, que envolve a subjetividade e a pessoalidade para repassar a minha realidade naquele momento. Essa função é comum em poemas ou narrativas de teor dramático ou romântico, nas autobiografias, nas memórias, na poesia lírica e também nas cartas de amor. Como, por exemplo, Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Aqui nós já podemos identificar palavras que fazem referência à primeira pessoa do singular, o pronome pessoal eu, o pronome possessivo minha, também se referindo ao eu, primeira pessoa do singular. Da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. O autorretrato de Mário Quintana também tem a função emotiva como função da linguagem predominante nele, né? Nós também podemos identificar nesse texto palavras que fazem referência à primeira pessoa do singular, pronome pessoal me, no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem tenho mais lembrança. Agora nós temos um verbo empregado na primeira pessoa do singular, o verbo ter, e assim vai. Função metalinguística, quais são as suas principais características? Ela é centralizada no código, ela usa a linguagem para falar dela mesma. É o uso do dicionário para conhecer o significado da palavra, né? Você tem o código explicando o próprio código. Para tentar ilustrar também essa característica da função metalinguística, eu trago para você essa imagem que nós podemos compreender, né? Que tem uma pessoa desenhando, né? Fazendo um retrato, e ela está se baseando em um outro retrato que já foi feito. E quando você percebe, você entende que o retrato que já está feito é da própria pessoa que está desenhando um novo retrato. Assim, então, o que tem de metalinguagem nessa imagem? Você tem um pintor
fazendo uma pintura dele próprio, baseado em uma outra pintura que também faz referência a ele. Deu para entender assim? O código falando do próprio código, função metalinguística. Nessa tirinha, Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo, simples, masculino, abstrato. Você é tão romântico. Aqui nós podemos entender que o personagem entendeu que o Hamlet se utilizou do amor para explicar o que é o amor, né? Ele foi romântico. Você é tão romântico. Para explicar o que é amor, ele se utilizou do romantismo, metalinguagem. E por último, mais um exemplo sobre função metalinguística. Temos esse conceito retirado de um dicionário, a linguagem utilizada para descrever outra linguagem ou qualquer sistema de significação. Todo discurso acerca de uma língua, como as definições dos dicionários, as regras gramaticais, etc. Por exemplo, chover é um verbo defectivo. Nessa frase, o que nós temos? Nós temos verbos falando de verbos, né? No caso aqui, o verbo chover foi utilizado para poder explicar o que ele próprio significa, né? Está falando de verbo defectivo e utilizou um verbo como exemplo, que é o verbo chover, função metalinguística. Principais características da função fática. A função fática seria basicamente o diálogo. Um exemplo típico da função fática é a linguagem das falas telefônicas, as saudações e qualquer outro tipo de comunicação similar. Como exemplo, nós temos esse texto: Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. O trecho que está destacado na cor vermelha, Alô, alô, marciano, é onde nós identificamos a função fática, que está, de certa forma, tentando estabelecer contato com alguém, está iniciando uma fala, né? Trata-se de uma saudação. Esses textos têm como principal objetivo abrir, manter, testar ou encerrar o canal de comunicação. Qualquer uma dessas falas, né? Oi, cruz credo, olá, alô. Espera-se que, diante de uma dessas expressões, obtenha-se uma resposta, né? Algum tipo de retorno. Alô, como vai? Tudo bem? Quando você fala isso, você está esperando uma resposta. Então, é como se estivesse testando o canal de comunicação. Então, na função fática, o principal elemento é o canal. E por último, as principais características da função poética. Ela é centralizada na mensagem, revela recursos imaginativos criados pelo emissor, é uma função sugestiva, conotativa, ela é metafórica. Aqui valorizam-se as palavras, as suas combinações e qualquer tipo de resultado que você possa obter dessas combinações. Aqui fica a critério do autor do texto, do autor daquela mensagem que está sendo transmitida. Mais uma vez aqui eu venho destacar a questão do sentido denotativo e sentido conotativo, certo? O sentido denotativo predomina lá na função referencial. Por isso que ela também é chamada de função denotativa, porque ela utiliza uma linguagem direta. A função poética, como ela possui metáforas, então ela tem uma função empregada no sentido conotativo. Mais uma vez, eu vou deixar o link para vocês que está aparecendo aí na parte de cima da tela, onde eu falo sobre a diferença de sentido denotativo e sentido conotativo. E para finalizar, 2 exemplos de função poética, de textos nos quais a função poética predomina. Nesse primeiro texto nós temos aí: E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Então aqui nós temos um texto que está falando sobre café. E para isso, o autor empregou as palavras em formatos que ilustram uma xícara, né? Aqui nós temos um ponto de interrogação, que é aquela orelha, né? Onde a gente
segura a xícara. Nós temos aqui a xícara e outras palavras em formato de fumaça, a fumacinha daquele café quente subindo da xícara. Da mesma forma, poeminha cinético também traz uma mensagem que, para a gente poder entendê-la por completo, nós precisamos interpretar bem a forma como ele inseriu as palavras no texto. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. E por que será que ele empregou essas letras dessa forma? É para tentar ilustrar a forma como o homem saiu, né? Nós podemos perceber que ele saiu um pouco confuso, bêbado, cambaleando, né? Ele não conseguia se equilibrar, enfim, função poética. Aqui nós podemos ver que o mais importante foi a utilização de recursos imaginativos através das palavras. E aqui eu encerro mais um vídeo. Minha gratidão a você que continuou comigo até o final. Se restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E também peço para que você curta esse vídeo e compartilhe para que ele possa chegar a outras pessoas que também estão procurando entender melhor as funções da linguagem. A você um grande abraço e até a próxima!